Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder cooperar na obra do Senhor. Quero também aqui agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Elton José Alves, na pessoa do nosso pastor Jonas Tomás, pastor local da cidade de Cortês, junto com os irmãos que fazem a supervisão das escolas bíblicas dominical, o presbítero Gélio Severino e o presbítero Edmilson Santo, pela sua confiança. Nós hoje iremos estudar a lição de primários, que tem como tema Conhecendo os Milagres de Jesus. Hoje nós iremos estudar a lição 4, que tem como tema Jesus cura um leproso. Está escrito na Bíblia, em Marcos, capítulo 1, versículo do 40 ao 45. Vamos ler a Bíblia? Convido vocês a abrir comigo a Bíblia, pois a Bíblia diz que erra o homem por não investigar as Escrituras. E a Bíblia diz, em Marcos, capítulo 1, versículo 40 em diante, ao 45, como eu já falei, que um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir aos sacerdotes que examinem você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E gente de todas as partes vinham procurá-lo. Amém? Espera aí. Como podemos ver, na leitura que foi feita, Jesus, ele curou um leproso, né? Sabemos que, na época em que Jesus andou pela terra, ele andou operando vários milagres, né? Ele transformou água em vinho, ele fez um milagre lá no mar, quando os pescadores foram pescar e jogaram a rede e não veio nada. Ele ordenou que ele voltasse e mandou que jogasse do outro lado, né? E fala a Bíblia que vieram tantos peixes que não cabia não na embarcação. Também ele curou o filho de um oficial, né? E tantos outros milagres. E hoje nós vamos ver, né, quão maravilhoso foi Jesus curar o leproso. Mas o que fez com que Jesus curasse aquele leproso? Algo muito importante, crianças, foi a fé, né? Sabemos que Jesus, quando andou operando milagre, o Senhor, ele operava milagre, e as pessoas que viam com os próprios olhos não se contiam e começavam a falar a outras pessoas. E o que foi que aconteceu? Quando as pessoas ouviam falar de milagre, sentiam o desejo de ver pessoalmente. E assim, quando via que Jesus ia passando ali com os seus discípulos, aquela multidão seguia e queriam ver, contemplar com os próprios olhos, né? E ali, quando Jesus ia passando pela Galiléia, havia, né, algumas pessoas leprosas. Mas aquelas pessoas leprosas não viviam na cidade, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. E quando alguém descobria que estava enfermo, que estava com lepra, elas tinham que se retirar de dentro da sua cidade. E sabe onde elas começaram a habitar, criança? Em cavernas isoladas, porque a doença, ela não tinha cura.
e elas tinham que se isolar. Eu começo, criança, a imaginar como era difícil naquela época, como eles faziam para se alimentar. Eles sofriam muito, mas as maravilhas que o Senhor operava, os milagres que o Senhor operava, se espalhavam como um vento que a brisa levava. E um dos leprosos ouviu falar que Jesus ia passando por ali, mas também ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. E isso fez com que ele quebrasse todo o protocolo da época. Quebrar o protocolo, criança, é tipo desobedecer uma ordem. Mas ele não desobedeceu por desobedecer, ele desobedeceu porque ele sabia que ali ia passando a única esperança da sua vida. Jesus, o homem que andava curando, eu perdi a oportunidade, aquele leproso saiu lá da sua caverna e passou, né, por cima de tudo e por cima de todos, como podemos dizer, porque ele queria somente uma coisa, ele queria falar com Jesus. Mas sabe, criança, uma coisa muito me chamou a atenção, foi assim que ele se encontrou com Jesus, ele não foi logo pedir, Jesus me cura? Não. Ele só em ouvir falar as maravilhas que o Senhor fazia, ele foi e o adorou. E eu tenho certeza, criança, que o Senhor ficou muito grato. O Senhor ficou muito feliz com aquela atitude que aquele leproso teve, de adorar antes de qualquer coisa, né? E quando ele chegou ali diante do Senhor e o adorou, e é lógico, criança, que junto com a adoração estava uma grande coisa, a fé, né? Que é um dos principais elementos para termos vitória, é ter fé. Então, quando ele se encontrou diante de Jesus, ele disse a Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar. E Jesus disse sim, porque quando ele disse isso, Jesus percebeu que ele estava ali porque ele tinha fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não teria quebrado aquele protocolo e enfrentado toda aquela multidão, sabendo que ele poderia ser morto, não é? E ele enfrentou a multidão e adorou a Deus e ficou curado. Mas teve uma coisa que o Senhor pediu a ele, que Jesus disse que ele não dissesse a ninguém, mas que ele procurasse o sacerdote para que o sacerdote confirmasse que ele estava curado. Mas ele não se conteu, crianças. Vê só quanta alegria aquele homem sentiu. Lógico, uma doença que não tem cura, ele fica curado como? Imagina, criança, uma pessoa recebeu a notícia do médico que está com câncer terminal, que tem uma doença que não tem cura, e você começar a pedir a Jesus, você não vai contar seu testemunho? Ah, vai sim. Eu contaria, e você? Com aquele homem não foi diferente, né? E porque ele não se conteu, depois Jesus não pôde mais operar milagre dentro da cidade, ele foi para o deserto. Ô criança, vocês já perceberam uma coisa? Que não tem lugar impossível para o Senhor operar milagre. Ele opera milagre onde a gente está, onde a gente estiver, em qualquer situação que a gente se encontrar. Se a gente estiver no hospital, na escola, na igreja, desde que a gente o adore antes de qualquer coisa. E a gente também tenha fé e peça a Ele, porque Ele é o Deus do impossível, né? E nós temos aqui, ó, o nosso textuário diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Você sabia que tem muita gente que vai para a igreja, mas não vai adorar a Deus em espírito e em verdade, criança? Até gosta de estar na igreja, porque lá vai ver aquele amiguinho que mora lá do outro lado da rua, lá do outro lado do morro. Quando chega na igreja, acha que pode conversar. Mas a gente tem que conversar com Deus, criança. A gente tem que vir para a igreja apenas adorar a Deus, porque o momento é muito rápido. Ele passa assim, ó, como um piscar de óleo. E não devemos perder tempo. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade e aproveitar toda oportunidade. Não que seja pecado a gente conversar com um coleguinha, não. Mas aquele momento em que estamos ali, na casa de Papai do Céu, para aprender a sua palavra, devemos parar para adorá-lo e ouvir o que ele tem a nos dizer.
E assim ele opera milagre. O Senhor opera milagre dentro da própria casa? Claro. Jesus opera milagre na escola? Claro. E lá, tia, na cadeia, onde alguém foi para lá por algum motivo, justo ou injusto, o Senhor, ele opera milagre. Com certeza, ele opera milagre sim. Não há lugar impossível, porque ainda que ele está no mais alto céu e nas mais profundidades, né? E a gente sabe que esse Deus, ele está a nos ouvir e a nos ver em todo tempo e em toda hora. Amém? E finalizando, criança, esse estudo de hoje, eu quero aqui trazer para vocês o plano da salvação. Ô tia, o plano da salvação? Pois é. Assim como aquele leproso foi alcançado porque alguém falou dos milagres que Jesus operava, você não pode ficar calado se Jesus tinha operado um milagre na sua vida ou na vida de alguém. Dê o testemunho, assim como aquelas pessoas davam quando Jesus passou operando um milagre. Porque Jesus, ele veio para nos salvar. E esse é o maior presente que nós podemos ter, né? Porque a gente sabe que existe algo muito ruim que quer nos impedir de herdarmos aquilo que Papai do Céu tem preparado para nós, né? Que é o pecado, né? E não existe pecado no mundo que nos afaste do amor de Deus, se nós nos arrependermos de ter, né, pecado. Se a gente declara a Papai do Céu que estamos arrependidos dos nossos pecados, porque Ele morreu na cruz por nós, Ele é capaz de nos perdoar. Como eu já disse, porque Ele fez o quê? Ele morreu na cruz por nós. Ele morreu para nos salvar. Então, quando a gente peca e a gente se arrepende verdadeiramente de coração, o Senhor, Ele nos limpa de todo o mal. E assim a gente pode dizer que a gente fica limpinho, limpinho. E depois que a gente se arrepende de todo o pecado, estando já com o coração limpo, sabe o que é que acontece com a gente, criança? A gente começa a dar frutos. Como assim, tia? Eu sou uma árvore? Sim, uma árvore que dá fruto. Fruto para quê? Para as pessoas irem morar no céu. Você começa a dar fruto falando do amor de Jesus, que as pessoas vão olhar para... Ah, ele, ela, quem era ela? Quem é ele? Meu Deus, como ele mudou. Isso quer dizer, criança, quando alguém diz que você mudou, que você está dando fruto na casa de Papai do Céu. Que as pessoas olham para você e começam a ver Jesus habitando em você. E Jesus é o único que pode limpar todo o mal que há em nós.